Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Neste canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que esta informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente de Santa Catarina, com Deltan Dallagnol. Lulinha tinha mesada do Careca. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. E também de clicar no sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Bomba! Lulinha tinha uma mesada de 300 mil reais do Careca do INSS. Isso segundo uma testemunha do caso. Então para tudo o que você está fazendo, que é isso mesmo e tem coisa pior. Surgiu a suspeita de que a mudança do Lulinha para a Espanha foi para fugir das investigações que ele sabia que chegariam até ele. Gente, que bomba! O STF livrou Lula do escândalo anterior da Lava Jato, mas eles não conseguem ficar longe dos escândalos, não é, gente? Recentemente, a Polícia Federal bateu na porta da ex-nora do Lula e encontrou lá um dos seus filhos, o Marcos Cláudio Lula da Silva. Mas agora é muito pior. Foi a vez do filho mais velho do Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, que também é conhecido como Lulinha, que também é conhecido como o Ronaldinho dos negócios, como eu vou te mostrar, e ele entrou no centro do maior desvio de dinheiro público da história do país. Nesse vídeo eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, eu vou te mostrar essa bomba, o que diz o depoimento que fala dessa mesada de 300 mil reais do Careca do INSS pro Lulinha. Segundo, eu vou te mostrar a suspeita de que ele fugiu do país. E terceiro, eu vou te mostrar por que isso reacende todas as dúvidas sobre o histórico de escândalos que rondam Lulinha, o rei dos negócios, há quase 20 anos. Bora então aqui direto ao ponto. No centro dessa história está ele, que você vai ver agora aí na tela, o Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, preso, acusado de liderar o esquema bilionário de desvios que foram feitos por meio de descontos fraudulentos de aposentados e pensionistas do INSS. A gente tá falando daquele dinheiro, gente, que sumia todo mês da aposentadoria em nome de associação, pagamento para sindicato, pagamento para seguro, mas que muita gente, a maior parte dos aposentados, nunca autorizou, nunca permitiu, era descontado sem saberem, sem autorização, ia pro bolso de muita gente, e é aqui que vem a bomba. Segundo o depoimento do Edson Claro, ex-funcionário do Careca, que foi prestado à Polícia Federal e encaminhado à CPMI do INSS, Lulinha teria recebido uma mesada de cerca de 300 mil reais do Careca, num total aproximado de 25 milhões de reais. O depoente ele também mencionou viagens para Portugal e uma possível sociedade entre Lulinha e o Careca do INSS. Essa sociedade estava ligada a uma empresa chamada World Cannabis, com operações em Brasil, Portugal, Estados Unidos, Colômbia. Oficialmente, esse negócio seria cannabis medicinal. Mas documentos da PF e relatórios de inteligência apontam a suspeita de que a empresa possa ter sido usada para lavar dinheiro. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse trecho da matéria do Poder 360. O filho do presidente é citado em situações em que ele poderia ajudar de alguma forma os acusados de fraudar o INSS. Nas conversas pelo aplicativo de mensagens por WhatsApp, uma pessoa que conversa com o Careca do INSS diz estar preocupada com a possibilidade de a mídia associá-lo a Lulinha por causa dos negócios da World Cannabis. Lulinha aparece de várias formas em imagens com as reproduções das conversas de WhatsApp. Às vezes ele é o nosso amigo, sempre amigo, né? É também citado num envelope com ingresso para um show como Fábio, filho Lula. Em outro trecho tem isto. Mas é mais do mesmo. Vão tentar jogar o Fábio dentro disso. Num diálogo, há uma afirmação sobre Lulinha. Meu amigo gostou. Ah, gente, como a família Lula é ruim de escolher amigos, né? Só escolhem trampa. Eles, assim, tão honestos. A pessoa mais honesta da história do Brasil, o brasileiro mais honesto. Mas aí, Lula cercado de gente como José Dirceu, Delúbio Soares, Palocci, João Vacari, Marcelo Debrecht, Léo Pinheiro, um monte de gente condenada por corrupção, ainda que alguns ali livrados, como o próprio Lula pelo STF. Agora, um outro grande amigo aí, o Careca do INSS.
Quem mais você lembra que é amigo de Lula e que foi condenado, hein? Vai contando aí nos comentários, a lista é bem longa. E aí veja aqui que coincidência. O Lulinha se mudou recentemente para a Espanha. É, pessoal, olha aí agora aí, ó, fotinho dele na Disney. Ah, meu amigo, olha só, comunista, ele também gosta do Mickey capitalista. Você tá pensando o quê? E é claro que a CPMI do INSS aí levantou as orelhas, não a orelha de Mickey, mas as orelhas de preocupação, e está suspeitando de que o Lulinha ele possa ter, na verdade, fugido do país para se proteger das investigações, que, nessa visão, nessa interpretação, ele sabia que essas investigações iriam atingi-lo. Veja aqui o que disse a Adriana Ventura, que é deputada do Novo e está cobrando explicações. Todos os caminhos levam ao PT. O filho do presidente é um foragido. Tem que explicar a mesada para o filho do presidente, disse a deputada Adriana Ventura. Olha, tecnicamente ele não é foragido porque ainda não tem uma prisão decretada contra ele. Mas que ele sim tem que explicar essa mesada, tem que explicar que o PT tem que explicar esse escândalo e cada vez mais gente ligada ao PT está aparecendo. Ah, sim, vai ter que explicar. E vocês sabem qual que é a minha aposta em relação a esse escândalo. Vai ser um novo mensalão, uma nova Lava Jato, que vai descobrir um monte aí de político partido envolvido e bancando essa roubalheira. E agora, a CPMI do INSS, ela discute se ela convoca ou não Lulinha para se explicar cara a cara com a CPMI. O pedido já foi apresentado e logo a CPMI vai decidir. Eu até acho, gente, que a convocação vai sair, mas a questão é, o Lulinha, será que ele vai aparecer, hein? O que você acha? Vai me contando aí, vai me dizendo se você acha que o Lulinha fugiu, conta aí nos comentários. Aproveita também, deixa aí o seu like, ativa o sininho para a história desse Ronaldinho dos negócios que é o Lulinha. Você vai morrer de inveja da habilidade dele para ganhar dinheiro. Vamos lembrar rapidinho da história dele aqui, nesse começo aqui, pelas palavras da Andresa Matais, aqui no Metrópolis. Dá uma olhadinha aí, ó. Um ano antes de Lula assumir seu primeiro mandato, Lulinha era estagiário num zoológico. Gente, estagiário num zoológico. No ano seguinte, 2003, tornou-se empresário do ramo de jogos e entretenimento. O salto financeiro aconteceu em 2004, após um aporte de 5 milhões de reais na Game Corp pela Oi, empresa que havia sido, veja só que coincidência, beneficiada pelo governo Lula, pelo governo petista. A Lava Jato ela começou a investigar tudo isso lá atrás, aliás. Em 2019, a Lava Jato deflagrou a sua 69ª fase. Tá aí, ó. Foi para apurar repasses suspeitos de mais de 132 milhões de reais da Oi Telemar para empresas do grupo Game Corp Gol, controladas por Lulinha e seus sócios. Gol aqui não é a linhas aéreas, é uma Gol ligada ao Lulinha e aos seus sócios. Uma parte do dinheiro teria sido usada até no sítio de Atibaia. Vocês lembram dessa história do sítio? Os procuradores, nós à época, apontamos ali contratos sem capacidade real de entrega de serviço, com fortes indícios de que o dinheiro estava sendo pago por causa do sobrenome e da influência política e não por serviços prestados. Mas adivinha o que aconteceu, né? Pura coincidência, tiraram o caso da Lava Jato em Curitiba, em que estava tudo funcionando, mandaram para algum outro lugar, em que a gente sabe que não deu em nada, até porque no final das contas o STF derrubou o caso Lula e todas as investigações relacionadas que tiveram a mesma origem, que tinham tido a mesma origem, brindando no final das contas a família Lula. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Gilmar diz que lei do impeachment caducou e nega blindar o STF. Ministro alega que regra de 1950 não foi contemplada na Constituição de 88, causa distorções e incentiva pedidos. O ministro Gilmar Mendes do STF afirmou nesta quinta-feira que a lei do impeachment de 1950 caducou e não foi inteiramente contemplada pela Constituição de 1988. Disse ainda que sua decisão que restringiu a apresentação de pedidos contra ministro da Corte não tem como objetivo proteger o Supremo. Não se trata disso, se trata de aplicar a Constituição. Essa lei já caducou, agora se coloca na discussão frente à Constituição de 88, disse o ministro a jornalistas antes de participar de um evento. Gilmar deu a declaração um dia depois de decidir que apenas Procurador-Geral da República pode pedir impeachment de ministro do STF ao Senado. A medida também fixa
quórum de 2/3 para o Senado admita a abertura desse processo. A decisão será submetida ao plenário virtual. O ministro também disse considerar natural ter concedido a decisão liminar. Com tantos pedidos de impeachment, com pessoas anunciando campanhas para obter maioria no Senado, é evidente que há um risco no mundo todo em condições de normalidade. Impeachment é um não assunto, ele foi pensado para não ser usado. Gilmar criticou o que chamou de banalização do impeachment e citou pedidos motivados por divergências ideológicas ou decisões judiciais pontuais, à medida que passa a ter esse assunto frequente e banalizado porque alguém votou pro aborto, então eu vou pedir o impeachment porque deu liminar abrindo um inquérito sobre emendas parlamentares. Isso não existe, não perdemos um pouco do amor cívico. Isso dá vergonha alheira, disse. A decisão monocrática de Gilmar foi dada em 2 processos. Um deles foi movido pelo Partido Solidariedade e outro pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Ambos levantaram questões sobre lei de impeachment de 1950 para ministro do STF. Parte dessa legislação não foi contemplada pela Constituição de 88. O ministro aumentou o quórum para a abertura de processos por crime de responsabilidade contra o ministro da Corte. Em vez da maioria simples, agora não são necessários 2/3 dos votos dos senadores. Qualquer cidadão poderia fazer um pedido de impeachment de um ministro do STF ao Senado, que então decidiria sobre a abertura de processos ou não. O aumento do quórum mínimo para a abertura dos processos por crime de responsabilidade também dificulta os planos da oposição bolsonarista. O decano considerou que o quórum de 2/3 seria o mais adequado para proteger a imparcialidade e a independência do judiciário. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E clicar no sino para ficar mais informado sobre política. Agradeço a todos pela audiência.